O Antigo Testamento remonta a mais de 2000 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Começa com a criação do universo. Apresenta a história da queda do homem no Jardim do Éden. Descreve o relato do dilúvio. E, por fim, chega à história da Torre de Babel, que é encontrada no capítulo 11 de Gênesis. Seja muito bem-vindo ao canal Filho Sou. Espero que esse vídeo não apenas traga conhecimento, mas também seja edificante para o seu espírito. Em Gênesis, capítulo 11, do primeiro versículo até o versículo 9, nos diz: Naquele tempo todos os povos falavam uma língua só. Todos usavam as mesmas palavras. Ao seguirem para o leste, as pessoas encontraram uma planície em Sinar e ali ficaram. Um dia disseram uns aos outros: Vamos, pessoal! Vamos fazer tijolos queimados. Assim, eles tinham tijolos para construir em vez de pedras, e usavam piche em vez de massa de pedreiro. Agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse assim: Essa gente é um povo só e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que eles não entendam o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra, e dali os espalhou pelo mundo inteiro. É interessante destacar uma coisa dessa parte do texto bíblico, especificamente a parte que menciona: alguns decidiram se deslocar para o leste. Na narrativa bíblica, quando é mencionado que um povo ou indivíduo se moveu para o leste, isso geralmente representa um afastamento da presença de Deus. Conseguimos ver isso em diversas passagens. Por exemplo, quando Adão e Eva foram expulsos do Éden, eles partiram em direção ao leste. Após ter matado Abel, Caim teria partido para a terra de Nod, ao leste do Éden, levando consigo a sua esposa. Quando Ló se separou de Abraão, Ló e seu povo seguiu rumo ao leste. A história de Babel também começa com o movimento de um povo em direção ao leste, rumo à planície de Sinar, um gesto que já simboliza um afastamento da presença e vontade divina. No versículo 9 deste capítulo, a Bíblia relata que aquela cidade foi nomeada de Babel, pois ali o Senhor confundiu a língua de todos. Além da interpretação bíblica do nome como confusão, o termo Babel tem origem no idioma acadiano, onde também significa portão do céu. Já no versículo 4, vemos o desejo do povo de construir uma torre que alcançasse os céus. No entanto, como sabemos, todas as tentativas humanas de buscar a presença de Deus por meio de esforços terrenos estão destinadas ao fracasso. Pois o único caminho para alcançar a presença de Deus é por meio da fé em Jesus Cristo. É interessante destacar que alguns acadêmicos identificam a Torre de Babel como possivelmente o primeiro zigurate. Na antiga Babilônia e Assíria, muitos desses imponentes zigurates, alguns ultrapassando os 100 metros de altura, foram descobertos e explorados. Cada uma dessas estruturas possuía um templo em seu topo, onde eram realizados rituais e sacrifícios em adoração aos falsos deuses venerados naquela época. A construção da Torre de Babel também foi impulsionada por intenções bastante questionáveis. O povo clamava: Vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. A torre tornou-se um símbolo de soberba, um monumento erguido para exibir a grandiosidade humana. Em vez de entoar um louvor para a grandeza de Deus, a multidão entoava um cântico à grandiosidade de si mesma. Sabemos muito bem que o orgulho humano se opõe diretamente à vontade de Deus. A verdadeira glória e exaltação devem ser atribuídas apenas ao nome de Deus. A postura que todos deveríamos adotar é semelhante à de João Batista, que humildemente afirmou sobre Jesus Cristo: Ele deve crescer, enquanto eu devo diminuir. Eu nem sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Até os dias de hoje, o orgulho humano persiste e se opõe à vontade de Deus. A palavra de Deus é muito clara em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 18, quando nos diz que
A pessoa só é aprovada quando o Senhor a aprova e não quando é aprovada por si mesma. O problema da Torre de Babel não se limitava somente no fato de ser um símbolo de orgulho, mas também pela sua finalidade, que está claramente expressa no final do versículo 4, que diz: Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Isso refletia a intenção de evitar a dispersão do povo pelo mundo. E como sabemos, isso vai diretamente contra a vontade que Deus tinha para a humanidade, como está escrito em Gênesis 9, versículo 1, que diz: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: Tenham muitos filhos e que seus descendentes habitem por toda a terra. Esse mesmo comando de Deus se repete logo adiante no versículo 9. Quando consideramos esses relatos, percebemos que Deus desejava que a humanidade se espalhasse por toda a terra, cuidando e ocupando cada parte do mundo que Ele criou. No entanto, ao se reunirem em Sinar e começarem a erguer a Torre de Babel, o objetivo do povo era oposto a isso. Eles não buscavam se espalhar pela terra e preservar o esplêndido mundo criado por Deus para eles. O desejo deles era construir uma cidade com uma torre que alcançasse os céus, buscando fama e evitando a dispersão pelo mundo. Essa clara divergência revela que a vontade do povo era contrária à vontade de Deus. Porém, a história da Torre de Babel deixa claro, mais uma vez, que a vontade do Senhor sempre prevalece, inabalável diante dos esforços da humanidade para desafiá-la. No versículo 3, as pessoas incentivam entre si: Venham, vamos fazer tijolos e queimá-los. E a narrativa prossegue descrevendo seus esforços para construir a torre que alcançasse os céus. Todavia, essas tentativas foram frustradas pelo Senhor, que também emprega a palavra venham no versículo 7. O versículo 7 registra o Senhor dizendo: Venham, vamos confundir a língua que eles estão usando para que não possam entender uns aos outros. Esse é um dos muitos versículos na Bíblia que, mesmo sem mencionar claramente a palavra Trindade, nos ensina sobre esse conceito. Para o Senhor, interromper o avanço da Torre de Babel foi algo simples. Ele confundiu toda a linguagem do povo, os fez parar de construir a torre e os dispersou por toda a terra. Imagine quão surpreendente deve ter sido para as pessoas quando Deus embaralhou suas línguas. Para Deus, isso foi simples, e como sabemos, a vontade de Deus e seus planos não podem ser impedidos, como nos ensina o livro de Salmo, capítulo 33, versículos 10 e 11, que diz: O Senhor acaba com os planos das nações, Ele não deixa que eles se realizem. Mas o que o Senhor planeja dura para sempre, as suas decisões permanecem eternamente. Babel e Babilônia. É fácil ver a conexão da história de Babel e Babilônia nas páginas da Bíblia. Babilônia também simbolizava a oposição da humanidade a Deus. O orgulho pecaminoso estava evidente em Nabucodonosor, o rei da Babilônia, um exemplo marcante nos tempos de Daniel. Ele se vangloriava grandemente do poder de Babilônia, até que o Senhor o humilhou, fazendo-o reconhecer que é o Altíssimo quem reina sobre os reinos dos homens, entregando-os a quem ele deseja. A cidade de Babilônia também é regularmente descrita nas Escrituras, e no imaginário comum como um símbolo de rebeldia contra Deus. Ela personifica todos os males do mundo. Nas visões do livro de Apocalipse, nos capítulos 17 e 18, o apóstolo João a retrata como a grande mãe das prostitutas e de todas as abominações da terra. Ele detalha como Deus punirá a Babilônia. Em Apocalipse, no capítulo 18, versículos de 21 ao 24, diz: Então um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e a jogou no mar, e disse: É assim que a grande cidade de Babilônia será jogada fora com violência e nunca mais será vista. A música dos tocadores de harpa, de flauta e de trombeta, e as vozes dos cantores nunca mais serão ouvidas em você. E em você nunca mais será encontrado nenhum trabalhador de qualquer ofício, e nunca mais se ouvirá em você o barulho das pedras de moinho. Em você jamais brilhará a luz de uma lamparina, e nunca mais se ouvirá em você a voz dos noivos e das noivas. Os seus comerciantes foram os mais poderosos do mundo, e com feitiçaria você enganou todos os povos da terra.
Grande Babilônia foi castigada porque nela foi encontrado o sangue dos profetas, o sangue do povo de Deus e o de todos os que foram assassinados na terra. Quando refletimos sobre a história da Torre de Babel e a cidade de Babilônia, fica evidente como o orgulho pecaminoso e a rebelião da humanidade contra os princípios do reino de Deus sempre resultam em um caminho destrutivo. É crucial compreender que cada indivíduo neste mundo está associado ou à Babilônia ou à Nova Jerusalém. Como seguidores de Jesus Cristo, é nossa responsabilidade estender a mentalidade do reino de Deus a todos que nos cercam, para que por meio de nossas vidas, o Evangelho possa alcançar a todos. Agora eu te convido a conferir esse outro vídeo que preparamos com todo carinho sobre Davi e Golias. Espero que tenha gostado. Fique na paz.